paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Vamos iniciar neste momento o estudo sobre os dons espirituais que são de grande importância para a igreja. Eles estão descritos em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Esse estudo estou ministrando em 2 vídeos, então peço para que você assista os 2 para ter um entendimento completo. Não se esqueça de dar o teu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Amém? Vamos para o vídeo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo faz a citação dos dons espirituais que existem, que existiam na igreja e que Deus, pelo seu Espírito, distribui sobre a igreja conforme a sua vontade. Porém, eu trouxe aqui o significado de cada dom espiritual. Como nós sabemos do significado se não é detalhado na Escritura? Pelos fatos que foram ocorrendo durante a história da igreja, com o uso dos dons. Então Deus deu o dom para alguém, a partir do momento que Deus usa aquela pessoa com aquele dom, dá para se observar, certo? O seu significado, a forma com que é utilizado o dom. Lembrando que o dom é de Deus, ele nos dá, mas continua sendo dele, e nós somos instrumento dele. E ele que usa o dom em nós. Não somos nós que temos os dons, que usamos conforme nós queremos. É ele que usa, conforme a sua vontade, o dom através das nossas vidas, ok? Primeiro aqui, o dom da palavra da sabedoria, que nós temos aqui na sequência, a partir do capítulo 12, a partir do versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E aí vai, dom por dom, eu vou pegar a mesma sequência e trazer a explicação para os irmãos. O dom da palavra da sabedoria se manifesta de 3 formas. Solução de problemas, Deus dá sabedoria para, por exemplo, um líder no departamento, um pastor, normalmente é para a liderança, que vai tratar de assuntos para resolver problemas. Está lá numa polêmica, num assunto delicado, e ninguém tem uma ideia para resolver. Deus usa o dom da palavra de sabedoria naquela pessoa ao qual ele deu o dom para trazer a solução, para resolver problemas. E assim como manifestou lá em Salomão a sabedoria de Deus, no caso daquelas 2 mulheres, lembram? Que uma deitou em cima do filho dela, matou e foi lá e pegou o filho da outra e falou que era dela, enfim. Naquela briga toda, diante de Salomão manda trazer uma espada e manda cortar a criança no meio. Fica metade para cada uma. A mãe verdadeira disse, não, eu prefiro deixar com a outra, com ela, mas não quero ver meu filho morto. A falsa disse assim, não, faça isso mesmo. Salomão entendeu na hora quem era a mãe verdadeira. Aquela que preferia ver o filho vivo. Ou seja, uma situação difícil de resolver. Como vai saber agora quem é a mãe? Não tinha DNA na época, fisionomia tudo parecida, enfim. Era uma situação que não tinha como provar de quem era aquela criança, certo? Deus se manifesta, essa sua sabedoria em Salomão, e traz a solução. Assim é na igreja também. Então, primeiro, solução de problemas, se manifesta o dom da palavra da sabedoria. Na pregação da palavra, se manifesta a palavra da sabedoria. E no ensino da palavra de Deus, é a manifestação do dom da palavra da sabedoria. Pregar com sabedoria divina, ensinar com sabedoria, é a manifestação do dom da palavra da sabedoria. Outro, o dom da palavra do conhecimento. Esse dom é conhecido como dom da revelação. Mas o nome dele, bíblico, não é dom da revelação. O dom da revelação é um grupo, que nós vamos ver aqui, que é denominado teológico, de dons. Ele é chamado dom da palavra do conhecimento. Se manifesta também de 3 formas. Revelação direta, certo? Uma revelação direta, onde Deus usa uma pessoa para trazer uma revelação sobre a outra pessoa, o que ela orou, o que ela pensou, e Deus... E por que chama a palavra do conhecimento? Porque Deus traz ao conhecimento de quem tem aquele dom, o que está no conhecimento de Deus. E que se não fosse pela manifestação do Senhor,
jamais alguém saberia. Como alguém vai saber o pensamento do outro? Não é isto? Como alguém vai saber o futuro do outro? Observa que Deus traz ao conhecimento da pessoa que tem o dom, da palavra do conhecimento, sobre algo que Deus quer fazer sobre aquela pessoa que está ouvindo, no futuro, por exemplo. Ou o que ela está passando, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então Deus traz ao conhecimento dessa pessoa que tem esse dom, essa revelação. Então a pessoa vem lá e transmite a palavra de Deus para aquela pessoa, aquela revelação. Primeiro ponto é revelação direta. Segundo, sonhos. E terceiro, visões. Se a pessoa tem um sonho de revelação, que dom é esse? Dom da palavra do conhecimento. Se a pessoa tem uma visão, e normalmente a visão não é à toa, traz uma revelação de algo, traz o conhecimento da pessoa, algo que Deus quer mostrar. É o dom da palavra do conhecimento. Se manifesta revelação direta, sonhos e visões. Próximo, o dom da fé. O dom da fé não é o dom natural, o dom salvífico, tá? Existem 4 tipos de fé. Tem o dom, tem a fé natural, certo? Não é dom, é fé natural. Qualquer pessoa acredita, pode acreditar naturalmente que Deus existe. Só observando a criação, certo? Fé natural, mas não traz salvação. Fé salvífica é a fé em Jesus Cristo. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo e ela crê que Jesus é o Salvador e entrega a vida a Cristo. Fé salvífica. A fé como caracteriza o fruto do Espírito, também traduzido como fidelidade. Se eu creio em Cristo, entreguei minha vida a Ele, eu tenho que ser fiel a Ele. Eu demonstrar a minha fé com as minhas obras de fidelidade, de conduta cristã, certo? Obedecendo a Deus. Isto é fé na conduta, chamada de fidelidade. E existe o quarto tipo de fé, que é a fé como dom, que nem todos têm. A fé como dom, Deus usa quem tem esse dom, certo? Para realizar um milagre, algo sobrenatural, que é necessário que aconteça, algo que está sendo pedido, por exemplo, certo? E aquilo, Deus usa aquela pessoa para realizar o sobrenatural, fazer aquilo que o homem não pode fazer. Observa que nós cremos, todo cristão crê que Jesus faz o paralítico andar. Você não crê? Com certeza ele continua tendo o mesmo poder. Porém, se alguém falar para você assim, olha, entrou um paralítico na igreja, e alguém fala assim, você tem fé que o Senhor faz paralítico andar? Você responderia, creio. Então você seria agora desafiado a fazer com que aquela pessoa levantasse então. Se você tem fé, então vai lá e diga para aquela pessoa levantar em nome de Jesus. Você faria isso? Na grande maioria, a resposta seria não. Por quê? Isso é falta de fé? Não, você crê. Mas você não tem aquela convicção que o Senhor vai querer levantar aquela pessoa. Não é isso? Você vai ficar com dúvida se através de você aquela pessoa vai levantar. Isso é natural. Só tem essa convicção plena quem tem o dom da fé. Irmão, dom, o detalhe, dom significa capacitação sobrenatural. Isso é dom. Em outra parte pode ser dádiva, mas nesse caso aqui de dons espirituais, significa capacitação sobrenatural. Deus, através de você, com esse determinado tipo de dom, realiza algo sobrenatural que você não pode fazer, certo? Se não tiver o dom. Quem tem o dom da fé, tem o discernimento, primeiro, que Deus quer fazer aquele paralítico andar para mostrar o seu poder, certo? E aquela pessoa tem buscado muitas vezes a Deus, o milagre do Senhor, certo? A pessoa tem convicção que Deus vai fazer, que Deus quer fazer, e ela chega diante daquela pessoa com autoridade, com fé, com esse dom, e manda a pessoa se levantar, e a pessoa vai se levantar. Observa que a pessoa tem essa ousadia, essa convicção, por causa do dom, irmão. Não é porque você muitas vezes não tem essa convicção, esse impulso, né, de chegar lá e mandar o paralítico andar, que você não tem a fé. Você tem a fé salvífica, que você é uma pessoa de Cristo Jesus, que entregou a vida a Cristo. Obviamente a fé natural, que crê que Deus existe, né, porque observando a criação. A fé como fidelidade, se você é fiel a Deus, ok? Mas se você não tiver o dom da fé, você não terá convicção que Deus vai fazer aquele paralítico andar. Você crê que Deus pode fazer, mas que Ele vai fazer naquela hora com aquela pessoa,
Só quem tem o dom da fé, louvado seja o nome do Senhor, ok? Vamos agora tratar dos dons de cura e depois do dom de operação de maravilhas, que parece muito com o dom da fé. Chega até a se ter uma dúvida se os dons, Deus usa os dons operando juntamente ou não. Mas vamos lá. Dons de curar. É o único dom que é no plural. Quando se fala dom de curar, não precisa explicar muita coisa. Ele cura das enfermidades, certo? Mas agora, por que no plural? Entende-se, pelos fatos observados no decorrer dos anos aí da igreja, que existem dons específicos para determinado tipo de doença. Eu tive um professor de teologia que Deus usava ele sempre na cura do problema na vista, certo? Alguém que perdeu a vista por uma doença, ou estava perdendo, ou tinha algum problema na vista. Quando ele orava para alguém com problema na vista, Deus curava. Ele viu cego enxergar, certo? Agora, quando ele orava para alguém com câncer, ele nunca teve testemunho, e a pessoa nunca recebia a cura através da sua oração. O que ele entendeu então? Que ele tem um dom da cura voltado para problemas na visão. E outros observa, tem gente que tem o dom da cura, que quando ele vai contar o que Deus realizou através da vida dele, normalmente é, por exemplo, cura do câncer. A pessoa tinha câncer, vários tipos de câncer, e Deus usa nesta área, né? E ela nunca conta testemunho que foi na área da visão, por exemplo, da vista. Mas por que então? Porque ela tem um dom, né, que cura na área do câncer. Por isso que são dons de curar. Todos nós fomos chamados para o nome de Jesus curarmos os enfermos. Sim, mas quem tem o dom vive na sua vida. Deus sempre o usa na área da cura. Deus já me usou para curar pessoas, mas eu entendo que não tem um dom da cura. Por quê? Porque isso não acontece constantemente na minha vida. Quem tem o dom da cura, constantemente Deus vai usar para que pessoas sejam curadas através dessa pessoa que tem esse dom, ok? Próximo, dom de operações de maravilhas. Esse dom aqui, ele parece muito com o dom da fé, mas vamos separar um do outro, irmãos, para a gente saber por que Paulo cita separado. Porque se está citado separado é porque são diferentes. O dom da fé, Deus usa uma pessoa que tem esse dom para realizar algo que pessoas estão necessitando, estão pedindo, estão buscando em Deus, mas elas não podem realizar. Só Deus pode realizar. Aí Deus usa quem tem o dom da fé e realiza o sobrenatural. Já o dom de operações de maravilhas, ninguém está pedindo para Deus realizar algo, mas Deus quer manifestar o seu poder, quer operar maravilhas para mostrar o seu poder como sinal sobrenatural. É esse dom aqui. Exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, alguém orou, ó Deus, que Jesus ande sobre as águas? Alguém necessitava daquilo, ou seja, nós vimos que através disso, nós temos a manifestação do poder de Deus. Né? Era necessário o Senhor fazer isto? Era. Mas alguém em si, por si mesmo, necessitava, pedia isso para Deus? Não. Mas o Senhor não resolveu fazer do mesmo jeito? Para trazer os sinais do seu poder, lições preciosas, nós vemos aqui na passagem de Jesus andando sobre as águas? Não foi importante? Foi. Observa que se manifestou o dom de operações de maravilhas. Lembrando que todos os dons aqui se manifestam primeiro em Jesus. Claro que eu não vou falar aqui de variedade de línguas, não tinha ainda, porque a forma com que Cristo atuava naquela época, trazendo cura, fazendo sinais, maravilhas, revelações, discernimento, é o que ele usava para transmitir o Evangelho. Da igreja para frente, ele traz dons aqui, certo? Como variedade de línguas, de interpretação das línguas, que até na vida dele não havia se manifestado, que não era necessário, se tornou necessário como sinal depois na igreja. Mas todos os necessários aqui, você vê que se manifestou na pessoa bendita do Senhor Jesus. Houve uma polêmica quando eu estudava teologia no seminário, sobre o professor propôs o seguinte: qual dom o grupo, né, debater e entrar no consenso de qual dom se manifestou quando o apóstolo Pedro estava indo para o templo
E passando pela porta formosa, estava lá o paralítico, e ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Que dom se manifestou? Aí alguém pode responder: o dom da fé. Mas será que aquele paralítico pediu para Deus para que ele andasse? Ou ele já estava desiludido? Porque Jesus passou várias vezes lá naquele local. E possivelmente o paralítico estava lá. E o próprio Cristo não fez ele andar. E agora, Pedro passando, o que ele pede? Para andar, o paralítico pede, ou ele pede uma esmola? Pede uma esmola, possivelmente não acreditava mais. O dom da fé é quando a pessoa, dá para se entender dessa forma, pede por algo sobrenatural? Mas vamos lá. Dom da cura, será que se manifestou? Porque o que se entende? Que uma paralisia, ou a pessoa nascer com defeito, não é uma doença. Já como já disse, é um defeito, certo? O dom da cura entende-se que se manifesta para doenças. Por mais que a pessoa, na Bíblia está escrito que o coxo foi curado, o que nós entendemos? Que aquilo, ele não estava doente, mas ele estava com uma deficiência, certo? E ele foi liberto da sua deficiência, foi aprumado lá, certo? Foi tirado aquela sua deficiência. Observa que se nós separarmos doença de deficiência, nós vamos entender que o dom da cura só se manifesta para enfermidades. Já o da fé, ele se manifesta para uma deficiência, e o de operações de maravilhas também. Existia um pregador, se eu não me engano, aqui no Brasil, chamado José Fernandes, se não me engano o nome é esse, que estava em um determinado estado do Brasil pregando, e saiu um amigo meu, estava presente, relata, que ele tem o dom de maravilhas. E ele estava pregando a palavra de Deus no meio de uma multidão lá, e de repente ele parou, falou o nome da pessoa, o RG, o CPF dela, onde ela morava, e disse que ela tinha uma perna mais curta que a outra. E naquele momento a sua perna cresceria. E continuou pregando. Daqui a pouco ele teve que parar de pregar, porque houve um alvoroço no meio da multidão. O homem começou a pular e glorificar a Deus, porque a sua perna cresceu, irmãos, de uma hora para outra. E era exatamente aquela pessoa que ele havia citado pelo nome, com aquele número de documentos, certo? A sua perna, literalmente, que era mais curta que a outra, ela cresceu. O que se entende? Que isso é dom de maravilhas, certo? Possivelmente aquele homem não esperava isso da parte de Deus, né? Que sua perna fosse crescer, nem imaginava isso. Mas Deus, para mostrar o seu poder, ele realiza este milagre. Então, no caso de Pedro lá, aí houve um debate lá longo na classe, e acabou entrando em consenso nenhum. Inclusive até o professor falou que ele tinha certas dúvidas. Porque para fazer mandar o paralítico andar, o camarada tem que ter muita fé, hein? O dom da fé. Só que também tem um dom de maravilhas, ok? E aí ficou o impasse até agora. E será que esses dons estão juntos então? Para operar maravilhas, será que a pessoa precisa do dom da fé também? Um dom meio que... é igualzinho a parceria que há entre o dom da variedade de línguas com a interpretação. A variedade de línguas só tem efeito sobre a igreja se tiver um outro dom da interpretação. Senão não tem efeito. Aí fica, irmãos, em aberto ainda. Certo? Para o meu entendimento, eu separo um dom do outro, porque são ditos separadamente. Minha opinião, no caso lá de Pedro, é o dom de maravilhas. Lógico que quem tem o dom de maravilha tem uma fé sobrenatural. Mas como eu já disse para os irmãos, a operação de maravilhas é quando Deus decide, por Ele mesmo, realizar um sinal sobrenatural para mostrar o seu poder. E edificação de fé. Já o dom da fé é quando algo precisa ser realizado. Certo? Pessoas estão buscando e necessitam urgentemente que seja realizado sobrenatural. E Deus usa quem tem esse dom, vai lá e realiza o sobrenatural. Ok? Dom da profecia, que nós sabemos que foi muito comum na igreja, hoje infelizmente tem pouco, mas sabemos que é quando Deus usa uma pessoa para transmitir uma mensagem, seja individualmente ou para uma igreja de forma geral, em nome de Deus. Deus está falando na boca dela, eu, Senhor, vos digo, assim diz o Senhor, né? Deus usando aquela pessoa, em nome de Deus mesmo. Meu servo tem contemplado o teu sofrimento, ou tem um plano na tua vida, e começa Deus a usar em profecia, certo?
sendo a profecia significa mensagem divina. Então a pessoa que tem o dom da profecia se torna, quando Deus escolhe usá-la. Quem tem o dom da profecia não pode sair profetizando, porque não é Deus. Profecia é mensagem divina. Quando Deus decide falar com alguém ou com a igreja, de uma forma geral, de forma profética, né, profecia, Deus usa quem tem esse dom e a pessoa transmite a mensagem. Só que tem regras para isso. No capítulo 14 de Coríntios, que é assim, ó, na igreja de Coríntios tinha tantos dons, irmãos, que às vezes um atropelava o outro. E Paulo não está dizendo que eles não tinham, eles tinham dons mesmo. Várias pessoas dão da profecia. Então Deus, determinado culto, era tanta glória de Deus, que Deus estava usando um em profecia, e Deus já dava uma mensagem para a outra, mas a pessoa tinha que fazer o que? Esperar. Ela ia atropelava a outra. Chegou uma hora que o culto em Corinto estava uma bagunça. Enquanto um estava cantando, o outro queria pregar, o outro queria profetizar para outra pessoa. Paulo colocou ordem no culto e começou a dizer que é um após o outro. Deus está usando alguém em profecia, cala todo mundo. Se Deus tomar outra pessoa, significa que aquele primeiro acabou a profecia, se assente, se cale, e agora a vez do outro. Olha, irmãos, era tantos dons manifestados, certo? Só que eles estavam de uma forma desordeira. O apóstolo Paulo coloca em ordem. Todos podem profetizar, só que um após o outro. Uma coisa linda, né? É a forma com que Deus usava os irmãos em Corinto. Outro detalhe, as profecias agora que Deus usa não são da mesma forma das profecias do Antigo Testamento, tá? Dos profetas e dos apóstolos, por exemplo. Por quê? Porque as profecias lá do Antigo Testamento e as profecias dos apóstolos, a base doutrinária que Deus dá através dos apóstolos, ela perdura por todos os séculos da igreja, certo? Em todos os tempos da igreja ela tem validade. As profecias que Deus usa através da profecia é localizado. É para aquela pessoa, para aquela igreja, para aquele momento, para aquela situação. Mas a Bíblia diz julgar as profecias. Por quê? Ela tem que estar de acordo com a Escritura. Se não estiver de acordo com a Escritura, não é de Deus. Ou é o diabo usando a pessoa, é a pessoa da cabeça dela. Mas quando é de Deus, nunca vai contrariar a palavra do Senhor. Então, a pessoa tem que ter essa sensibilidade, certo? Então, como já disse, profecia do Antigo Testamento vale por todos os tempos. Já para o povo de Deus e também dos apóstolos, já a profecia de agora, ela vale para aquele local, para aquele determinado momento. Como dom da profecia. Diferente, irmão, do dom de profeta. Que o profeta do Novo Testamento, ele transmite a palavra de Deus, as profecias de Deus que já foram dadas, certo? Como se fossem dados agora, para dar continuidade àquilo. Então, se manifesta, por exemplo, uma pregação da palavra de Deus, Deus usando tremendamente. O profeta normalmente traz a correção, traz a palavra de Deus para o povo de Deus para junto de Deus, certo? Imagine quem tem o dom de profeta do Novo Testamento, ele pega uma passagem de Isaías, por exemplo, vai pregar sobre aquela passagem, é como se estivesse saindo exatamente da boca de Isaías, certo? A autoridade de Deus dá, a capacitação que Deus dá para o profeta da nova aliança. Só que ele não traz uma nova profecia. Ele não traz uma profecia. O profeta com dom de profeta, ele mantém as profecias de Deus na igreja de agora, certo? Como se fossem dados por Deus diretamente agora. Mas já estão aqui, ó, na palavra de Deus. Não dá algo novo, não. Os profetas traziam, naquela época, algo que Deus trazia para aquele momento que era novo, certo? Ou revelações futuras que foram se cumprindo e se perdura até agora no tempo da igreja. O dom da profecia é diferente do dom de profeta. O dom de profeta é dom ministerial. Deus usa ele em todos os locais, constantemente, né, desta forma, como um profeta da atualidade. Já o dom da profecia, Deus usa a pessoa esporadicamente. A pessoa profetiza hoje, daqui, sei lá, 5 meses, quando Deus quiser, ou só o ano que vem, não é isto? O dom do profeta, a pessoa vive com aquele dom. Ela vive sendo usado como profeta de Deus. Já o dom de profecia, a pessoa é profeta naquela hora que ela está profetizando, certo? E Deus usa de forma esporádica. É só para não confundir aí.